ela se destina a demonstrar a realidade de um fato. Há um processualista que diz que a prova ilumina a verdade dos fatos. E muitas demandas se perdem ou se ganham na instrução probatória. Então a prova é efetivamente muito importante em algumas demandas, naquelas que dependem dessa demonstração de fatos que ocorreram. Nós pretendemos demonstrar que eles ocorreram para que se crie na convicção do juiz aquela certeza de que o fato ele tem consequências jurídicas, né? Essas consequências de algum modo acabam favorecendo a parte que provou, que trouxe, que aportou para o processo, no processo, essas provas. E o que é ônus? Ônus, segundo o professor João Batista Lopes, é um direito próprio subordinado a outro direito próprio. Então, fala-se no ônus da prova. Por quê? Eu tenho o direito de provar, mas eu posso não provar. E se eu não provar, pode ser que não aconteça nenhuma consequência. Por exemplo, eu não provei, mas o Ministério Público interveio no feito e provou, fez uma prova que me beneficia, finda por demonstrar aquilo que eu gostaria de ter demonstrado. Ou ainda, um terceiro interveniente faz uma prova que também pode me favorecer. Então, senhores, vejam, ônus da prova, eu posso ou não me desincumbir desse ônus. Então, o ônus acaba sendo uma opção, uma preferência, essa possibilidade. Ou seja, ônus é um direito próprio subordinado a outro direito. Essa minha responsabilidade, muitas vezes, transformada em pecúnia, né? Então, já o ônus, o professor Egas de Aragão fala em ônus próprio e ônus impróprio. O ônus próprio seria aquele que acarreta alguma consequência. Por exemplo, temos uma consequência que o ônus de recorrer, que ainda há pouco meu claro desembargador Manuelton dissertava sobre os recursos. Eu posso ou não recorrer, todavia é um ônus, esse ônus de recorrer. Todavia, se eu não recorrer, o que vai acontecer? A decisão que me prejudicou, caso evidentemente não haja recurso da parte contrária, tenha havido sucumbência recíproca ou algo do gênero, vai transitar em julgado. Qual é a consequência? Transitar em julgado. Agora, o ônus da prova, esse é um ônus impróprio, porque ele, em princípio, não acarreta nenhuma consequência. Como se dá essa repartição do ônus da prova no nosso CPC? Aí o caput do artigo, esse nosso artigo 373, é exatamente uma reprodução do 333, incisos 1º e 2º do Código de 73. Ao autor cabe a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fato constitutivo, em regra, é um fato positivo. Então, eu devo provar um fato que dele deflua o meu direito. Então, isso incumbe ao autor. Esse é o chamado ônus estático da prova, imutável. E o réu. Por exemplo, fato impeditivo. Alguém busca uma reparação de dano moral dizendo que eu o injuriei determinado dia aqui, no plenário do júri de Maringá. Eu, como fato impeditivo, aí eu falei, eu nunca estive nesse dia no plenário do júri de Maringá, é positivo. Então esse fato vai impedir que esse direito do autor, né, acabe se concretizando. Aí o juiz reconheça o direito de haver uma reparação pela minha pretensa injúria. Um fato modificativo, ação de cobrança. Também, paguei parte disso aí, eu tenho aqui alguns recibos que eu paguei parte porque ele está cobrando dessa integralidade que está sendo cobrada. Ou o fato extintivo, quitação. Eu tenho aqui mostro um recibo, paguei tudo, não deu absolutamente nada. Então, só de ver, ao autor, portanto,
cabe a prova do fato constitutivo, ao réu, fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Essa é a atribuição estática do ônus da prova. A matéria não é nova. Desde aqui no Brasil, em 1996, o ministro aposentado Rui Gonçalves de Aguiar Júnior, no STJ, numa demanda envolvendo responsabilidade civil médico-hospitalar, que é um campo bastante propício para a aplicação dessa teoria das cargas probatórias dinâmicas, que é o motivo dessa nossa, que é aqui o ponto fulcral da nossa observação. Ele disse o seguinte: um juiz lá em Santa Catarina determinou que o réu trouxesse um texto científico sobre aquela matéria controvertida, que seria o embasamento para a demanda proposta pelo autor. O réu, evidentemente, isso é uma obrigação minha, fato constitutivo, quem tem que provar é o autor, não eu. E o ministro Rui disse o seguinte: não discrepa no direito, perfeitamente possível que o juiz atribua o ônus de trazer essa prova ao réu. E fez menção expressa à teoria das cargas probatórias dinâmicas. A teoria surgiu na Alemanha, e veja, o alemão, nessas demandas que envolvem responsabilidade médica, por exemplo, só admite essa atribuição dinâmica do ônus da prova quando se trata de culpa gravíssima. Então, para provar sua não culpa gravíssima, o juiz, ele dinamiza a atribuição do ônus da prova, atribuindo a quem? Ao médico, companheiro, prova que você não agiu com essa culpa gravíssima. Na Alemanha, Bancroft, nosso amigo Rosenberg, todos nós temos o livro lá, tradução espanhola, né? Eu ia fazer a palestra em alemão, não acreditou. Então veja, o filho dele está na Alemanha, né, dando aula na Universidade Alemã. Então eu, de alemão, conheço aí umas 8 palavras bem pronunciadas. Como é? Weinbitte, quando você pede vinho, Weinbitte. Então veja, na verdade, alemão, Rosenberg, os italianos, o Michele, todos nós temos também a carga da prova dele, e aquela tríade de processualistas, Canelucci, Pioveto, Calamandrei, todos trataram muito, de maneira extensa, dessa atribuição dinâmica do ônus da prova. Mas aqui, mais perto da gente, os argentinos desenvolveram bastante a teoria da atribuição dinâmica do ônus da prova. E há um Walter Peirano, ele coordenou uma obra doutrinária, e os senhores têm artigos ali para tudo. Por exemplo, lá na Argentina, no direito trabalhista, aplica-se, já se aplicava há muito tempo, a atribuição dinâmica do ônus da prova. Quando o empregado, que é o reclamante, ele alega insalubridade no local de trabalho, quem deve provar que o ambiente de trabalho é salubre é o empregador, o réu, e não ele, autor. Dizer, o ambiente de trabalho, onde eu laborava, era um ambiente insalubre. E numa série de outros campos do direito, onde essa atribuição dinâmica do ônus da prova acaba tendo ingresso. Quando se dá essa modificação na atribuição do ônus da prova, que se desloca de uma parte para outra, quando essa parte a quem o juiz determina que realize aquela prova, possa fazê-lo com maior facilidade, menos sacrifício, menos dispêndio de recursos, mais rapidamente. Então, essa parte que se encontra em melhores condições de provar é a parte que vai trazer aquela prova, não obrigatoriamente se atentando a essa distribuição estática, que nós falamos ainda há pouco, do autor e do réu. Então, só lhes vejam que a atribuição não é nova, não é novidade. Eu, quando escrevi em 2002, aquele meu livro Culpa Médica da Prova, eu abordei bastante essa questão das cargas probatórias dinâmicas. E aí veio o problema. A nossa Constituição de 88 trouxe aqui no seu artigo 5º, inciso 32 por aí, aquela defesa do consumidor. A lei disporá sobre a defesa do consumidor. Aí em 90 surgiu o Código de Defesa do Consumidor.
que, dentre aquelas formas de facilitar a defesa do consumidor, lá no 6º ou 8º, introduziu a inversão do ônus da prova. E veja, há uma tendência muito grande do Código de Defesa do Consumidor ampliar a sua abrangência, ampliar o seu raio de atuação. Eu digo aos senhores que cada vez mais o Código Civil vai sendo meio abocanhado, né, pelo CDC. Então, muitos dispositivos, ainda há pouco falava ali o meu amigo El sobre, por exemplo, lei do juizado especial, que aboliu o relatório, não há necessidade de relatório no nosso acordo lá, nem na sentença, no acordo, principalmente quando se mantém a decisão, se exclui, não há necessidade de relatório. E também aquelas maneiras um pouco mais expeditas, mais ligeiras aí, de se proporcionar a jurisdição, de se dizer o direito, acaba, né, contaminando para o bem outras áreas do direito. E aqui o CDC, então, o que acontece? Então, ainda que se trate, porque há um erro, né? O sistema de responsabilidade do Código é uma responsabilidade objetiva, sem culpa. Não se fala em culpa, né? Ou por responsabilidade aí do produtor, pelo seu produto posto no mercado, ou pelo serviço, ele, fornecedor de serviço. Então, uma responsabilidade objetiva. A rigor, não haveria necessidade nenhuma de se inverter o ônus da prova. Tem que provar algum excludente daquelas que o CDC contempla, é mesmo o réu, né? Só que o que se entende, não, como existe essa possibilidade de inversão do ônus da prova, nós, por exemplo, essas demandas que envolvem prestação de serviços médicos, então é possível inverter-se o ônus da prova. Já vou falar mais a vocês sobre isso, mas veja, qual a diferença entre a inversão do ônus da prova e essa atribuição dinâmica da carga probatória? A inversão só se dá num sentido, só favorece o autor, só se inverte a prova para que o réu produza uma prova que, em princípio, incumbiria ao autor aportá-la aos autos. Já essa dinâmica da carga probatória, ela admite as duas mãos de direção, tanto o autor, né, ele, eventualmente, diz, olha, essa prova, seu autor, melhor que o réu, quem reúne condições de produzi-la é o senhor. É claro que é mais raro, mas teoricamente é possível, porque o senhor sabe muito bem que esse próprio, na sequência, quando se fala aí na atividade probatória, o Código invoca esse princípio da cooperação entre as partes, esse princípio solidarista que impregna esse nosso CPC de 15. Mas veja, e nem se fala, o autor pode dizer, quero que o réu produza tal prova que eu não tenho condições de produzir, mas ele sim, por senhor da ciência, por reunir melhores condições técnicas, ele tem condição de produzir essa prova. Então, só dizer, a atribuição dinâmica da prova se dá em ambos os sentidos, quer em relação ao autor, quer em relação ao réu, e não especificamente em relação ao autor. O que é a inversão do ônus da prova? E o que é essa... Vamos falar primeiro da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é uma regra de julgamento. Essa questão do ônus da prova, saber quem tem que provar o quê, só interessa ao juiz em dúvida. Acho que todos os colegas que aqui estão julgaram demandas, muitas demandas, sem se ater ao tal ônus da prova. Ué, foi feita a prova, me satisfez, eu tenho condições de julgar aquela prova. Mas julgar aqui um acidente de trânsito aqui nessa esquina, julguei alguns aqui. E nessa esquina aí do Levi, tá vendo? O próprio testemunhal foi ouvido ali e tal, e não, julgo procedente o pedido, por isso, para aquilo. Agora, o juiz em dúvida, ele vai recorrer a quem deveria provar e não provou. E essa parte que não provou vai sofrer as consequências de não ter que provar. Então, senhores, vejam, inversão do ônus da prova ou atividade do juiz no momento da decisão, quando ele atribui de maneira dinâmica
o ônus da prova, é uma regra de juízo, regra de julgamento. Alguns autores falam em regra de decisão. Não é exatamente regra de decisão, é regra de julgamento, julgar, o juiz julgar essa demanda. Então veja, isso é a tal da... Todavia, há alguns aspectos interessantes. Vocês vão perguntar, mas vem cá, o que o código fala aí sobre o momento de o juiz deliberar sobre essa atribuição dinâmica do ônus da prova? A estática não tem dúvida, está ali no código, não há dúvida para ninguém, mas a dinâmica. O juiz vai deliberar sobre a atribuição desse ônus da prova no saneamento, 357, inciso 3º. E ainda, esse mesmo 357, ele vê aquela possibilidade do saneamento em audiência. Parágrafo 3º do 357. Quando houver uma questão complexa, de fato ou de direito, o juiz pode marcar uma audiência e concitar as partes que colaborem com ele nessa questão probatória. E nesse momento ele vai decidir, juntamente com as partes, como se dará essa prova. Por exemplo, o juiz pode dizer, olha, ô doutor, eu entendo que literatura científica ou textos científicos sobre a melhor técnica, para saber se a sua técnica utilizada foi a melhor, quem detém na sua especialidade essa literatura, e vamos verificar se é uma literatura, né, que é uma literatura aí que recebe o aval da comunidade científica, médica, é o senhor. Então o senhor me traga textos de literatura médica. Outra coisa, vários médicos intervieram na elaboração desse prontuário, desse histórico clínico do paciente. E aqui misturam-se as especialidades. E eu não entendi isso ou aquilo. Quero que o senhor me traga essas explicações sobre tais pontos. Pode ser que o autor fale, eu acho que eu tenho que ter um assistente, porque ele pode trazer a prova que interessar a ele. O juiz vai deliberar como vai ser feita essa prova, e nada impede, eventualmente, ele pode complementar a prova ou algo do gênero. Mas veja, aí vem um ponto que eu gostaria de dizer ao senhor. Esse momento é aquilo que alguns autores dizem ser uma regra de procedimento, regra de atividade, regra de conduta. Esse comportamento das partes na formulação da prova, e esse momento, não só o momento de se deliberar sobre a atribuição da prova, mas o momento também de se produzir a prova, são regras de comportamento, de procedimento, de conduta, de atividade das partes. E daí se fala em ônus subjetivo e ônus objetivo da prova. O ônus subjetivo é esse que incumbe as partes. O ônus objetivo é aquele do qual se desincumbe o juiz no momento da decisão. Agora, veja que as questões são bastante diversas. Não há, por exemplo, inversão da prova não é um só tempo, né? Regra de julgamento e regra de procedimento. E para nós o que interessa, para nós que julgamos, é exatamente a regra de juízo, a regra de julgamento dessa questão da atribuição do ônus da prova. Portanto, o que vai acontecer? Detalhe. O 373, do seu parágrafo 3º, no primeiro, ele verifica, que eu vou ler daqui a pouquinho aos senhores, que essa possibilidade da atribuição dinâmica do ônus da prova. No segundo, no terceiro, perdão, ele diz o seguinte: quando for impossível ou excessivamente difícil a prova do fato contrário, o juiz não incumbirá a parte desse fato contrário, de provar esse fato negativo. É a tal da probatio diabólica, a prova diabólica, a prova dificílima de ser aportada aos autos. Eu lembro aquelas demandas que envolviam indenização pelo uso de cigarro, lembra? Tabagismo. A história é a seguinte: em Maringá, houve essa demanda. O cidadão tinha 60 e
68 anos, 64 anos. Falou, eu, 64, eu fumo desde os 14, faz 50 anos. Quem era ré na demanda? A Souza Cruz. Falou, comecei fumando cigarro Continental, daí passei para o cigarro Hollywood, Minister, e ultimamente eu fumava o Shine. Né? Eu pergunto a vocês, como a Souza Cruz vai fazer a prova negativa? Que ele não fumava cachimbo, cigarro da Philip Morris, charuto e outras ervas mágicas. Há condições de fazer essa prova negativa? Então, quando evidentemente a prova negativa for impossível, o juiz vai interferir essa atribuição dinâmica do ônus da prova, por se tratar de uma prova de dificílima ou impossível obtenção. Muito bem. Recurso cabível, doutor Mariano. Está lá no agravo de instrumento. É o agravo de instrumento. No inciso, se não me falha a memória, inciso 11, por aí, do artigo que casuisticamente estabelece as hipóteses de agravo. Então, é o agravo de instrumento. Dúvida. Agravo de instrumento é da seguinte maneira. Fala na decisão que deferiu a atribuição dinâmica do ônus da prova. E a quem deferiu? Qual recurso caberia? A doutrina tem entendido, os artigos que eu li aí a respeito da matéria, livros, que é mesmo agravo. Tanto faz uma direção quanto outra da decisão, essa seria a solução recursal. A matéria, vamos ver agora o campo né, do direito positivado, direito posto aqui. Vejam o que diz o Código. Nos casos previstos em lei. Então, eventualmente, por exemplo, exibição de documentos. Nós sabemos que se a parte que é compelida a exibir o documento não o fizer, o juiz pode ter como provado aquele fato que a parte contrária queria provar no documento. Por quê? Aquele que detinha condições de trazer o documento aos autos não fez. Então aí, na verdade, é uma inversão, essa opre legis do dever, né, de trazer essa prova, inversão. Ou, no caso do CDC, que falamos há pouco, que essa inversão é prevista na lei consumerista, aí, a inversão do ônus da prova. Então, nos casos previstos em lei, relacionados à impossibilidade ou a excessiva, nos casos previstos em lei, ou relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, que é aquele do primeiro e segundo lá, ao autor, ao réu, daí por diante, o juiz, o magistrado poderá, ou também relacionado com a maior facilidade, né, de obtenção da prova, do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça em decisão fundamentada. Mais uma vez aqui, aquela história foi dita hoje pelo doutor Arthur, né? Claro que a decisão tem que ser fundamentada, de qualquer maneira. Esse fundamentado, aqui não se faz alusão ao contraditório. Alguém tem dúvida que essa decisão fundamentada tem que ser proferida pelo juiz após cumprir o contraditório? É claro que não. É óbvio que tem que ser, claro que não há dúvida. Então veja, deverá dar a decisão fundamentada, caso em que deverá dar a parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, os requisitos. Essa eu até relacionei aqui para os senhores, de uma maneira mais didática, quais são esses requisitos para que haja a atribuição dinâmica do ônus da prova. Como eu disse a vocês, se eu fosse ler tudo isso aqui, ninguém aguentaria esta altura. Já não está aguentando, não aguentaria mais. Primeiro, caso previsto em lei, já falando. Segundo, peculiaridades da causa, relacionadas essas peculiaridades à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo na sua forma estática.
a parte favorecida deve comprovar essa impossibilidade ou excessiva dificuldade para produzir a prova. 3. Maior facilidade de obtenção do fato contrário. O juiz pode entender que o réu, né, ele detém maior facilidade de obtenção de um fato que o autor. E as cargas probatórias dinâmicas ajudam a superar a inércia nessa atribuição. A história é a seguinte: ninguém pode se valer da própria inércia, daquela posição de inércia probatória. Eu sou o réu, o autor que prova o fato constitutivo do direito dele. Ele está alegando que eu agi com culpa, ele que prova minha culpa. Eu não vou fazer absolutamente nada para provar o fato contrário. Por quê? Porque é a atribuição dele demonstrar esse fato constitutivo. O juiz poderá atribuir a produção da prova aquela parte que estiver melhores condições de fazer. Outra coisa, se não o fizer no saneamento, mas no decorrer da instrução probatória, nada impede que o juiz, lá pelas tantas, opa, essa prova aqui, doutor, o senhor pode provar, pode trazer essa prova, pode aportar aos autos, pode produzi-la de maneira mais fácil que o autor poderia. Então, eu estou atribuindo essa prova. Veja, parte contrária, em regra, quem deverá pedir isso é a parte. Nada impede que o juiz de ofício determine, mas acho que a maioria dos casos nós veremos aí a parte que se interessa ou que pretende essa atribuição dinâmica do nosso probatório, ela vai pedir aí que aconteça essa atribuição. Esse recurso especial que eu falei do ministro Rui, para aquele pessoal que gosta de anotar, a decisão é o 69.309 de Santa Catarina, 69.309, lá de 1996. Então vejam que há muito tempo já se falava nessa atribuição dinâmica do encargo probatório. Eu, quando era juiz de alçada, nessas demandas que envolvem revisional do contrato bancário, que não havia ainda a especialidade das câmaras no tribunal. Então as câmaras nossas da alçada julgavam câmaras cíveis, julgavam de tudo um pouco. Então o que acontecia? Por exemplo, questão de inovação. Vinha lá a revisão, você não, outro tema, revisão do caso, inovação outro. Não, houve inovação. E onde estão os contratos anteriores? Aqueles contratos que iam sendo inovados, né, de tempos em tempos. A parte não possuía aqueles. Deveria trazer aqueles contratos, mas ela não tinha. Então, dinamizava-se. Começou lá para o Rio Grande do Sul, esse encargo probatório, determinando que o banco trouxesse aqueles contratos. Questão de seguradora. A parte detinha lá alguma prova da existência do seguro, mas não detinha a apólice. Quem vai pedir ao juiz, doutor? Manda a seguradora trazer essa apólice. Seria um documento pertinente ao autor, mas o juiz dinamizava o encargo probatório, o tribunal mantinha essas decisões, determinava que aí a seguradora trouxesse aquela apólice, a cópia da apólice, aos autos. Questão de juros escorchantes, essas revisionais, que eu diria no início, juros excessivos. Eu julguei um caso desse, né? Uma dessas lojas aí, que tem financeira, coisa impressionante, aí o acréscimo da dívida, um curto espaço de tempo, e pedindo inversão do ônus da prova. O juiz negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Naquele tempo se discutia, aplica-se ou não se aplica, tá? Eu falei, aqui não é um caso de inversão do ônus da prova, mas é um caso típico de aplicação das cargas probatórias dinâmicas. E vejo que hoje é o nosso direito positivado. Nós temos aí essa possibilidade, pelo 373, parágrafo 1º, de um juiz atribuído de maneira diversa do CAPT, aqueles incisos 1º e 2º, esse ônus da prova. Outra falei aos senhores aí da promessa de apoio. Alguns requisitos da atribuição aqui, da dinâmica do ônus da prova. Fato provando, determinar. Não se pode atribuir à parte um ônus da prova indeterminado.
vamos inverter o ônus da prova. O advogado perguntava ao juiz: doutor, qual prova o senhor está invertendo? A prova da ação culposa, a prova do nexo causal, a prova do dano? Que prova eu tenho que produzir? Porque o juiz invertiu o ônus da prova sem fazer menção a qual prova. Qual é a prova especificamente que eu estou determinando a inversão? Hoje, os advogados têm como questionar o juízo. Por quê? Qual prova eu devo fazer? A prova do nexo de causalidade? A prova da existência efetiva do dano? Qual prova o senhor está invertendo? Por quê? Porque coexiste, eu entendo que é muito mais consentânea com o direito e com a própria teleologia do processo, do estabelecimento da verdade mais possível, da verdade real, a atribuição dinâmica do ônus da prova, que é simples e pura inversão, sem maiores detalhes, sem maior detalhamento, né? Sem maior esclarecimento. Segundo, impossibilidade ou excessiva dificuldade, menos que impossibilidade. A excessiva dificuldade é menos que impossibilidade, né? Claro. Depois, maior facilidade de obtenção dos fatos contrários que a parte onerada pelos incisos, primeiro e segundo. Depois, requisito negativo: a dinamização não pode levar a parte onerada a um encargo impossível ou de difícil obtenção. Foi a prova diabólica, a qual eu me referi ainda há pouco. Parte onerada: concessão de contraditório e ampla defesa, fiz menção. 6. Não é porque a causa é complexa, a prova deva ser dinamizada. A causa pode ser muito complexa, uma prova de fácil obtenção. Então, senhores, eu fiz aqui aproximadamente umas 7 laudas de observações e vou poupá-los devido ao adiantado da hora, né? Que no pedido do professor Barbosa Moreira, muito antes que se esgote a ciência do expositor, já se esgotou a paciência do auditório. O caso de vocês, então, nem se fala, né? Vamos verificar aqui alguma coisa só de comentário pessoal. Eu entendo que a inovação é válida. Principalmente, por exemplo, o Michele Tarufo criticou essa inovação, dizendo o seguinte: essa história não criticou a inovação, ele critica lá na Itália a atribuição dinâmica do ônus da prova, dizendo o seguinte: é contra-epistêmico se adotar essa dinamização, porque é muito subjetivo o juiz fazer recair sobre a cabeça de uma das partes esse ônus da prova, aquela parte que, pela atribuição estática, não teria o dever, não teria esse ônus de provar. Só que lá eles não têm, em nível legislativo, normativo, um dispositivo idêntico. Aqui nós temos esse dispositivo agora do CPC de 15. E eu acredito que, se bem utilizado pelos juízes, quando houver, né, essa dificuldade probatória, ou quando houver essa facilidade muito maior, eventualmente, com mais frequência, da parte ré, de trazer a prova aos autos, eu acredito que será um dispositivo, né, que é até certo ponto eficaz. Vocês me perdoem pelo aligerado das considerações, agradeço a todos a atenção e agora me coloco à disposição dos debatedores para eventuais questionamentos. Obrigado, minha